Graça e paz, meus queridos irmãos, é com alegria que nós estamos mais uma vez para servir ao Senhor com alegria, como diz no Salmo de número 100, apresentarmos-nos diante dele com cântico, porque o Senhor é o nosso Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Por isso nós adentramos em sua presença com alegria, o nosso coração se enche de júbilo e nós adoramos ao Senhor e declaramos que Ele é santo, declaramos que Ele é magnífico, declaramos que Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Não existe outro Deus além dele, não existe outro como o nosso Deus. Ele é o nosso rochedo, Ele é o nosso castelo forte, Ele é aquele que nos guia em meio às turbulências dessa vida, Ele é aquele que nos sustenta com as suas mãos poderosas, Ele é aquele que enche o nosso coração de alegria e de prazer, mesmo quando o mundo está como que um caos, o nosso coração se enche de alegria, porque o nosso prazer está no Senhor que fez os céus e a terra. É para Ele que os nossos olhos se elevam e permanecem fixos, pois sabemos que dele vem o nosso socorro, dele vem a misericórdia, dele vem a graça, dele vem o socorro, dele vem toda a paz que excede todo o entendimento. E é por isso que nós estamos aqui para louvar o seu nome. O Salmo de número 117 nos diz o seguinte: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para todo sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E nesse momento nós queremos louvar ao Senhor, e nós convidamos você que está aí para cantarmos hinos que glorificam o nome do Senhor nosso Deus, porque Ele é digno de toda exaltação. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra
seja o nome do Senhor, nosso Deus. O Salmo de número 126 nos diz, entre outros versículos que nele está, o salmista ele faz uma oração dizendo: restaura, ó Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Nesse momento eu quero conclamar você crente em Cristo Jesus, você que tem a fé naquele único que pode restaurar a nossa sorte, que pode mudar a todas as circunstâncias da nossa vida, aquele que tem em suas mãos o domínio, de tal forma que não caia uma folha de uma árvore, sem que não seja pela sua permissão. Eu quero conclamar você que tem fé em Jesus, a nesse momento orar conosco, clamando ao Senhor para que Ele restaure a nossa sorte, clamando ao Senhor para que Ele faça com que seja dissipado todo o caos que assola a nossa nação, que assola as nações do mundo nesse momento. Ore conosco nesse momento e curve a sua cabeça e eleve os seus pensamentos ao Senhor pela fé. E nós sabemos que o Senhor responde às orações, e é isso que nós iremos fazer nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós cremos que Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, que não existe outro além de Ti, Senhor Deus, Deus poderoso, Deus que salva, Deus que se inclina para ouvir os gemidos do Teu povo, o clamor dos aflitos. O Senhor é aquele que habita com aquele de coração contrito. O Senhor escuta o nosso clamor quando nós oramos a Ti em nome do Teu Filho Jesus. Nesse momento nós queremos clamar ao Senhor, diante do Senhor, dizendo: restaura, Senhor Deus, a nação brasileira, restaura, Senhor Deus, as nações do mundo que estão debaixo, Senhor Deus, de uma condição humilhante, sendo esmagados por um vírus terrível, por uma pandemia, Senhor Deus, que nos assola, que aflige as nossas famílias. Nós oramos ao Senhor em o nome do Teu Filho Jesus, clamando ao Senhor para que o Senhor dissipe as trevas que nos acometem, para que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão nos leitos, ó Pai, de UTI, aqueles que estão entubados, para que eles tornem, Senhor Deus, até a sua saúde restabelecida. Ó Senhor, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor providencie meios, Senhor Deus, para que essa pandemia seja contida. De igual modo, Senhor, nós rogamos pela nossa nação de modo especial, para que, Senhor, os governantes da nossa nação, eles temam ao Senhor, eles saibam que o Senhor haverá de julgar-lhes, Senhor Deus, pelo meio pelo qual a maneira como eles têm administrado os recursos que o Senhor mesmo tem colocado em suas mãos. A palavra do Senhor diz que o Senhor mesmo é quem estabelece os reis, o Senhor é quem estabelece os governos, o Senhor estabelece as autoridades. Nós queremos clamar ao Senhor para que o Senhor coloque temor no coração das nossas autoridades, para que elas não tomem atitude, Senhor Deus, de modo a pensar, Senhor Deus, em uma corrupção, de modo a tirar vantagem, Senhor Deus, em cima do pobre, em cima do aflito, em cima daqueles, Senhor Deus, que não pode, Senhor Deus, contra eles, contra a vontade do Estado. Nós clamamos ao Senhor, Pai, que dê sabedoria, que eles ajam com amor, que as motivações das decisões, Senhor Deus, sejam de fato, Senhor Deus, em prol da vida, em prol de que vidas sejam, ó Pai amado, livres de serem acometidas por um terrível mal. Ó Senhor Deus, e não o contrário, que eles não venham, Senhor Deus, tomar decisões para tirarem vantagem, como já falamos. De igual modo, nós clamamos ao Senhor pelos cidadãos da nossa nação. Nós pedimos ao Senhor que nos dê paciência, Senhor, que nos dê, ó Pai amado, tranquilidade, que nos dê paz, que nos faça agir, Senhor Deus, de modo que não venhamos a nos desesperar, mas venhamos ter, Senhor Deus, paciência em meio a todas as aflições, em meio a todas as dificuldades. Nós clamamos ao Senhor, Pai, pelo pai de família, pelo pai e pela mãe de família, pelos chefes de família, ó Senhor, que não estão tendo condições de colocar o pão na mesa, e eles veem os seus filhos padecendo. Ó Pai amado, nosso coração chora junto com esses pais, porque nós sabemos, ó Pai, quão triste é não ter condição de colocar o pão na mesa. Ó Senhor Deus, muitos dos quais, Senhor Deus, são homens e mulheres trabalhadores, que querem trabalhar, mas estão impedidos no momento, Senhor Deus. Nós clamamos ao Senhor, providencia os meios. Ó Senhor Deus, que o coração daqueles que têm recursos nesse momento, ó Senhor, seja um coração amoroso para com os
que não têm. Ó Senhor, que nós sejamos, ó Pai, altruístas como a nação brasileira, que os ricos, ó Pai, abram as mãos para socorrer os mais pobres, ó Pai amado, e que juntos possamos nos alegrar no Senhor, dar graças a Ti, reconhecendo que tudo vem de Tuas mãos, ó Pai. Ó Senhor, nós clamamos e oramos em nome do Teu Filho Jesus, crendo que a Tua vontade será feita, Senhor Deus. Ó Senhor, bendito seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus, meus irmãos. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. Dessa vez nós vamos cantar um cântico que traz paz à nossa alma, ao nosso coração. Um cântico que diz que nos braços do Senhor é o nosso descanso. O próprio profeta Isaías diz que o Senhor é aquele que nos carrega nos braços desde o ventre materno, e assim Ele será até a nossa velhice, até quando os nossos cabelos estiverem brancos, o Senhor nos carregará nos seus braços. O Senhor será aquele que nos sustentará com as suas mãos poderosas. E nós queremos cantar um cântico que expressa isso que é apresentado na palavra do Senhor. Nós vamos dizer que nos braços do Senhor é o nosso descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve mergulhado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei descanso no Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve mergulhado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei descanso no Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Recaio em Tua graça, recaio de novo em Tuas mãos. Recaio em Tua graça, recaio de novo em Tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei descanso no Teu amor,
és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Amém, Senhor. Confiando em Ti, nós não seremos abalados, ó Pai. A Tua palavra diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião,
permanecem para sempre. Ó Pai amado, nosso coração está no Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso cântico, como cantaram os filhos de Israel quando o Senhor os fez passar pelo Mar Vermelho. Eles, juntamente com Moisés, cantaram ao Senhor, dizendo: celebrarei ao Senhor, porque lançou no mar o seu cavalo e o seu cavalariano. O Senhor lançou no mar os cavalos de Israel, os cavalarianos do Egito. Ó Pai, o Senhor nos libertou com mão forte. Ó Pai, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do Teu amor. Ó Pai, pelo Espírito do Senhor e pela palavra do Senhor que em nós habita, nós cremos que permaneceremos, ó Pai, nós permaneceremos firmes no Senhor, porque o Senhor mesmo é quem nos sustenta. Bendito seja o Senhor, Pai amado, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nesse momento, nós estaremos louvando ao Senhor mais uma vez, só que desta vez com os nossos ouvidos, com a nossa atenção. Nós estaremos refletindo acerca daquilo que a palavra do Senhor tem a nos dizer no livro de Números, capítulo de número 11. Nós cremos que o Senhor haverá de falar conosco nessa noite por meio desse texto das Sagradas Escrituras, livro de Números, capítulo número 11. Eu convido você que está em casa a abrir a sua Bíblia. Nesse texto nós estaremos refletindo acerca das verdades neles, reveladas nas Sagradas Escrituras. Livro de Números, capítulo de número 11, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés e, orando ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que, no Egito, comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era um maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante a de bidélio. Espalhava-se o povo e colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite, quando de noite descia o orvalho sobre o arraial. Sobre este também caía o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu. Agora no versículo de número 31, a palavra do Senhor nos diz: então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia. Ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia, e à noite, e ao outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 homens. E as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada.
quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Atavá partiu o povo para Azerote e ali ficou. Amém. Senhor Deus, a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Nós queremos clamar ao Senhor nesse momento, ó Pai, que nos dê um coração inclinado à Tua palavra, um coração que de bom grado a receba, no mais íntimo e profundo da nossa alma, que em nome de Jesus possamos dar ouvido ao Senhor, que possamos, ó Pai, guardar a Tua palavra em nosso coração, para não pecar contra Ti, e que a nossa confiança esteja, ó Pai, no Senhor, que fez os céus e a terra. Fala conosco, ó Pai, ajuda-nos nesse momento, no qual louvamos ao Senhor, ouvindo o Senhor falar conosco, por meio da Tua palavra, que será explicada e aplicada ao nosso coração. Em nome de Jesus, Pai amado, ajuda-nos com Teu Espírito e vivifica-nos pelo poder da Tua santa e gloriosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe aquele ditado que a curiosidade matou o gato? Pois é, certamente muitos de vocês já devem ter escutado. Mas não apenas o desejo da curiosidade que matou o gato, mas muitos outros desejos têm matado muitas pessoas pelo mundo afora. O desejo do amor ao dinheiro, o desejo desenfreado pelo sexo, o desejo por tantas outras coisas que terminam trazendo consequências gravíssimas, não apenas para as pessoas que consumam alguns determinados desejos pecaminosos, trazem males sobre si, mas até mesmo sobre aqueles que estão ao seu redor. Quantos não têm ferido as suas esposas por conta do seu egoísmo? Diga-se o mesmo das esposas para com seus maridos e os filhos para com seus pais. Quantos não têm machucado com palavras, têm sido estúpidos por conta de um desejo pecaminoso em seu coração, de uma cobiça desenfreada no âmago do seu ser? Quantos que não têm morrido em mesas de cirurgias plásticas para alcançarem a beleza perfeita? Quantos da nossa nação, enquanto governantes, não têm matado cidadãos da nossa nação por conta da sua cobiça ao dinheiro, o amor ao dinheiro, e a corrupção desenfreada faz com que muitos não tenham acesso à educação e a serviços básicos que todo cidadão deveria ter em nossa nação. Então é fato que, de fato, existem muitos desejos que têm conduzido as pessoas de tal forma que as têm destruído, e bem como outros tantos que estão ao seu redor. E nós poderíamos passar a noite toda listando desejos pecaminosos, tais quais o aborto, o desejo que as mulheres muitas vezes têm de manter uma, entre aspas, vida perfeita e sacrificam os seus filhos, e tantos outros desejos maléficos e demoníacos e perversos que têm destruído pessoas ao redor do mundo inteiro. Meus irmãos, o texto que nós estamos diante dele, da palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras, é necessário que antes de nós nos aprofundarmos mais nele, nós façamos algumas observações acerca dele. Quem escreveu esse texto, movido pelo Espírito Santo, movido pelo Senhor, pela determinação do Senhor, foi Moisés. Moisés escreveu aquele compêndio de livros dentro da Bíblia que nós o denominamos como o Pentateuco, e dentre eles está o livro de Números. Foi Moisés quem o escreveu. E ele tem o seu contexto histórico no período posterior à peregrinação do povo do Senhor ali no deserto por 40 anos, por volta do ano de 1406 a.C. O livro de Números é assim chamado porque nele há duas contagens do povo. A primeira contagem do povo é quando eles estão saindo do Egito, e a segunda é quando eles estão prestes a entrar na terra prometida. Esse livro ele começa com os preparativos para a marcha do povo do Senhor em meio ao deserto, e termina com os preparativos para que eles entrem na terra de Canaã.
Números foi escrito para a geração de israelitas que nasceu no deserto. Os filhos daqueles que nasceram no deserto, depois, ali quando o povo peca, e o Senhor disse que eles haveriam de caminhar no deserto por 40 anos, os filhos daqueles que pecaram e que morreram no deserto, esse texto foi escrito para estes. E o propósito é conclamar, é chamar essa geração que está prestes a entrar na terra prometida, para que eles se conduzam como um exército santo do Senhor, para que eles ajam de maneira sábia, de maneira santa, de maneira que glorifique ao Senhor, e eles não cometam os mesmos erros que os pais deles cometeram no deserto, tantas vezes, de várias maneiras, tentando ao Senhor, murmurando contra o Senhor e fazendo aquilo que não era próprio do povo do Senhor. E o propósito desse livro, ele continua valendo para nós hoje. Ele continua valendo para mim e para você. Nós que somos igreja do Senhor, nós que fomos chamados pelo Senhor, nós somos o povo santo do Senhor, o seu exército santo que precisa continuar marchando segundo a sua santa, boa, perfeita e agradável vontade. Nós precisamos continuar trilhando o caminho do Senhor em conformidade com a sua vontade e não cometendo os mesmos erros dos nossos irmãos do passado, aqueles que cometeram erros para que nós pudéssemos ser aperfeiçoados, observando o testemunho daquilo que eles cometeram no passado. E pensando sobre isso, meus queridos, nós gostaríamos de refletir sobre o seguinte tema: os perigos dos desejos pecaminosos. O perigo dos desejos pecaminosos. Em primeiro lugar, o perigo dos desejos pecaminosos, quando eles são consumados, quando eles brotam no coração e são colocados em prática, os perigos que eles e os efeitos que desembarcam na vida dos crentes são efeitos e são consequências que acendem a ira de Deus, que atraem o desagrado de Deus sobre aqueles que os cometem. É isso que nós vemos nesse texto. Logo de cara nós vemos aqui no versículo 1 que é dito que queixou-se o povo de sua sorte. O povo se queixou, o povo murmurou da sua sorte, o povo estava insatisfeito com a condição deles ali no deserto. Observe que este era o mesmo povo que havia sido liberto do cativeiro egípcio. Era esse mesmo povo que passou em meio ao Mar Vermelho. Este povo foi aquele que viu as maravilhas do Senhor, a mão forte do Senhor, operando e sendo o Senhor glorificado nos egípcios, quando os humilhou, quando derrotou os egípcios, quando libertou o seu povo do cativeiro. E agora esse povo está aqui fazendo o quê? Eles estão se queixando de sua sorte. Para eles a vida não estava boa. Para eles, eles não estavam satisfeitos com aquilo que Deus havia lhes dado. Era essa a condição do povo. Então o povo queixa-se de sua sorte. E essa queixa chega aos ouvidos do Senhor. Quando nós olhamos no texto original essa palavra, esse verbo queixou-se, que é dito aqui nesse texto, nós vamos observar que está dentro daquilo que nós entendemos na língua hebraica como sendo um tronco intensivo, uma palavra que expressa intensidade, e não apenas isso, mas ela está também no modo reflexivo. Com isso nós concluirmos que esse povo, eles estavam não apenas em um momento apenas se queixando do Senhor, se queixando da sua sorte, reclamando da vida, insatisfeito com aquilo que estava acontecendo com eles, com a providência de Deus. Mas isso era algo contínuo na vida desse povo. Eles estavam constantemente murmurando, constantemente reclamando, constantemente dizendo que a vida não estava prestando. E isso chega aos olhos do Senhor. É interessante observar que, por estar no modo reflexivo, esta ação que eles estavam fazendo aqui era deles para com eles mesmos. Eles estavam se queixando a eles mesmos. Eles estavam pelos cantos cochichando e reclamando uns com os outros. Mas essa queixa não estava sendo apresentada diante do Senhor. Eles não estavam orando ao Senhor e dizendo: Senhor, é essa situação, e pedindo ao Senhor uma melhoria ou coisa do tipo, mas eles simplesmente estavam se queixando. Eles estavam murmurando. Eles estavam tendo uma atitude reprovável. É essa a forma que o povo se expressa. E o que é que acontece diante disso? Acendeu-se-lhe
a ira do Senhor sobre eles, o fogo do Senhor ardeu, a ira de Deus, a indignação de Deus sobre eles que estavam se queixando. É isso que acontece com o povo quando eles se queixam. Em vez de terem um coração grato ao Senhor, em vez de terem um coração para louvar ao Senhor, para dar graças ao Senhor, pela sua providência, por tudo aquilo que Ele estava fazendo na vida deles. Até mesmo o Senhor estava de tal forma providenciando e cuidando deles, que até mesmo, como nós vemos no final do capítulo 10, o Senhor estava enviando uma nuvem para que os protegesse durante o dia do calor, do sol. E à noite vinha uma outra coluna de fogo para que os livrasse, os protegesse do frio. Mas esse povo, em vez de agradecer, esse povo, em vez de ter um coração grato a Deus, por tudo aquilo que Deus estava fazendo com eles, esse povo começa a reclamar, começa a murmurar. O povo aqui, eles erguem um ídolo no coração deles, o ídolo da satisfação. Anteriormente, os pais haviam levantado um bezerro de ouro. Agora, eles levantam um ídolo no coração deles, o ídolo da satisfação, o ídolo da reclamação, o ídolo da queixa, o ídolo das expressões que brotam do coração, de insatisfação. É isso que está acontecendo, uma ingratidão tremenda. Eles desconsideram completamente ao Senhor que os libertou. Eles desconsideram aquele que está alimentando-lhes em meio ao deserto. Eles desconsideram ao Senhor por completo. Quão grande bosque, meus irmãos, logo é incendiado por um pequeno fogo. Basta uma pequena faísca e logo toda uma floresta entra em chamas. Assim também é um coração murmurante, assim também é um coração insatisfeito, assim também é um coração de alguém que do seu interior, a única coisa que brota são palavras de insatisfação, são expressões de ingratidão diante da providência de Deus. Quantas famílias não têm sido destruídas por conta de posicionamentos de chefes de família que se comportam dessa maneira? Quantas igrejas não têm sido afligidas por conta de irmãos que procedem dessa forma? Estão a todo tempo murmurando, se queixando, reclamando. Quantas instituições, o ambiente de trabalho não se torna insuportável por conta de pessoas que a única coisa que fazem é reclamar. Reclamam do tempo de trabalho, reclamam do salário que recebe, reclamam do patrão que eles têm, reclamam de tudo e qualquer coisa. E não enxergam nada para dar graças. Não abrem a boca uma vez sequer para agradecer a Deus pela providência dele em suas vidas. Não param um minuto sequer para louvar a Deus, para agradecer a Deus, para dar um sorriso diante de uma providência, diante de uma bênção. Moisés ora por esse povo. Nós vamos ver que quando o fogo arde entre eles e consumiu as extremidades do arraial, o povo estava de fato em perigo aqui. Aqui não se tratava de qualquer fogo, mas era o fogo da ira de Deus. E isso implicaria, logicamente, na morte de muitas pessoas, como aconteceu muitas vezes na história do povo do Senhor. Então o povo clama a Moisés, e ele chorando ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que se chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera contra ele. Mas tão logo o fogo do juízo foi apagado, o fogo da ira, o fogo da indignação de Deus para com esses murmurantes, para com esses ingratos. Muito rápido surge mais uma vez, irrompe mais uma vez o pecado no meio do povo, o fogo do pecado. É o que nós vemos no versículo de número 4, quando é dito que o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Um misto de gente
que não é especificado, havia seguido Israel quando eles saíram do Egito, como se vê lá em Êxodo capítulo 12, versículo 38. Então esses que estavam infiltrados no meio do povo, esses que sutilmente haviam se infiltrado e começaram a se disfarçar como que povo de Deus no meio do povo do Senhor, eles começam a ter desejo das comidas dos egípcios, e o coração do povo começa a ser inflamado, começa a ser contaminado, começa a ser contagiado, mais uma vez, pelo pecado. E dessa vez o pecado do desejo de comer as comidas do Egito. E o que nós vemos aqui é que o povo diz o seguinte: pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram, quem nos dará a comer? Veja, e eles começam a se lembrar das cebolas e dos alhos silvestres, e de tudo aquilo que eles comiam lá no Egito, e a coisa começa a tomar conta do coração desse povo de uma tal forma, que nós vamos ver que eles dizem, seca-se a nossa alma. Então o negócio começou a ficar uma histeria social. É de tal forma que nós vemos que cada um estava na porta da sua tenda, como nós vemos no versículo 10, chorando. Veja, uma situação que é difícil até de conceber. Como é que o povo se coloca numa situação dessa? Famílias inteiras na porta das suas casas. Você já imaginou as famílias da sua vizinhança, cada família, cada pai de família, os filhos, as esposas, cada um na porta da sua casa, chorando, pranteando? Era isso, era essa condição que o povo estava aqui, como uma criança birrenta, querendo a todo custo satisfazer o desejo do seu coração. Eles não estavam observando o que Deus já estava dando a eles. O Senhor estava sustentando eles com o maná. O texto aqui nos apresenta, e ele fala do maná, que ele descia e estava alimentando o povo. Então veja que a situação aqui não era a falta de comida, mas era o cardápio. O povo estava insatisfeito com aquilo que Deus estava lhe dando. E o populacho, nesse versículo 4, nós vemos que foi o que deu início, mais uma vez, a essa crise de insatisfação. Muitas vezes, meus irmãos, nós vemos na palavra do Senhor, o Senhor mesmo nos advertindo e nos dizendo que um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós podemos ainda refletir que a natureza de Satanás é justamente de se infiltrar no meio da igreja do Senhor, para inflamar os corações. Há falsos crentes no meio do povo do Senhor. Há crentes que estão, pessoas que estão disfarçadas de crentes dentro da igreja. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas e também em Coríntios, ele advertiu a igreja de Gálatas e dos Coríntios quanto aos falsos irmãos, lá em Gálatas 2:4 e 2 Coríntios 11:26. Também adverte as igrejas acerca dos obreiros fraudulentos, acerca daqueles que pregam outro evangelho e que disseminam contendas no meio da igreja. Não são os inimigos de fora da igreja que fazem o maior estrago. Na grande maioria das vezes, aqueles que causam os maiores estragos dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo são aqueles que estão dentro dela. É o joio e o trigo no meio da igreja. É aqueles que estão no meio da igreja para disseminar a insatisfação, para levantar dentro do coração dos irmãos, das ovelhas, do rebanho do Senhor Jesus Cristo, a insatisfação por aquilo que tem sido provido pelo próprio Deus à sua igreja. É esse o posicionamento dos falsos crentes. Esses intrusos podem marchar junto com a igreja e agir como se fossem povo de Deus, mas eles não têm o desejo de buscar as coisas espirituais. Eles não têm o desejo e a inclinação de buscar aquilo que é próprio dos crentes.
E é por isso que eles inflamam o coração de muitos. É por isso que eles levam, como foram levados alguns do povo aqui, o povo foi levado por esse populacho, esses que se introduziram no meio deles, a murmurarem, a reclamarem. Meus irmãos, tenhamos cuidado com essas situações. A própria palavra do Senhor nos adverte: quem está de pé, cuide que não caia. Tenha cuidado com as línguas murmuradoras. Tenha cuidado com aqueles que estão a todo tempo com um coração insatisfeito. A palavra do Senhor nos diz: tende cuidado, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Isso aqui que estava acontecendo não era nada mais do que uma expressão de incredulidade. Tenha cuidado, meu irmão, para que isso não aconteça com você. Tenha cuidado, vigie, preste atenção. Nós estamos refletindo sobre o seguinte tema: os perigos dos desejos pecaminosos. Em primeiro lugar, nós vamos ver que são perigos, nós vimos que são perigos que atraem sobre o povo de Deus a sua ira, a sua indignação. A primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto. A segunda coisa que nós observamos é que esses perigos dos desejos pecaminosos, que esses desejos pecaminosos, quando eles são colocados em atividade, quando eles são consumados na vida das pessoas, o que vai trazer são prejuízos para a liderança. É isso que nós vamos ver do versículo 10 em diante. Nós vamos ver que, em decorrência do que estava acontecendo, Moisés fica perturbado, Moisés fica angustiado, Moisés vai ficar completamente sentido com o que estava acontecendo. E são marcantes as expressões que Moisés se utiliza aqui nesse texto. Ele vai dizer, o texto vai dizer que depois que isso acontece, a ira do Senhor é acendida mais uma vez. Então, já é a segunda vez que nós vemos a ira do Senhor sendo acendida nesse texto. A ira do Senhor se manifestando sobre o povo, sobre aqueles murmurantes. E é dito no texto que pareceu mal aos olhos de Moisés toda essa situação. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? Porque não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo. Então veja, Moisés estava pesado. É uma carga pesada, tudo isso que estava acontecendo aqui. E Moisés, ele vai dizer: concebi eu, porventura, todo este povo? Dei eu a luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama? A terra que sob juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dar-nos carne, que possamos comer. Eu sozinho não posso levar este povo, pois me é pesado demais. E se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tem achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Então veja que situação a qual esse líder aqui, estabelecido pelo Senhor, como liderança do povo do Senhor nesse momento, ele se encontra e ele apresenta a sua queixa diante do Senhor. É fato que o povo estava se queixando anteriormente, mas isso era uma atitude de fofocas, era uma atitude de murmuração interior. O povo não estava não estava orando ao Senhor, não estava apresentando a queixa deles diante do Senhor. Eles estavam maldizendo todas as coisas, mas não estavam recorrendo pela fé ao Senhor. O Moisés aqui, ele tem uma atitude diferente como líder. Moisés, ele vai se queixar, mas ele se queixa apresentando humildemente a sua queixa diante do Senhor. E veja a que situação esse homem é levado. E quantos líderes de muitas igrejas fiéis, igrejas presbiterianas, igrejas confessionais, igrejas que têm a palavra do Senhor como a sua única regra de fé e prática, igrejas de fato que são evangélicas, igrejas que estão em conformidade com a vontade de Deus. Quantos líderes de muitas igrejas não se encontram dessa forma, em profunda angústia, em profundo sofrimento, estão muitos depressivos,
Estão muitos com uma grande carga sobre seus ombros, justamente por conta de muitos murmuradores, de muitas pessoas se queixando, de muitas pessoas que muitas vezes no seio da igreja ajuntam grupos que se colocam em uma condição de histeria e de uma situação insustentável, uma situação como a que é colocada aqui pelo povo, que dizia: secou-se a nossa alma, e cada um estava chorando. Veja, todo um drama, toda uma crise, por conta de um ídolo do coração, o ídolo da insatisfação, por conta desse desejo pecaminoso, desenfreado, de viver uma vida insatisfeita com a vontade do Senhor. Mas o nosso Deus misericordioso, Ele atende a oração de Moisés. E o Senhor, Ele faz com que Moisés designe homens que o ajude no encargo do povo, no cuidado do povo, no trato do povo. Aqui nós vemos o princípio do estabelecimento da liderança na igreja. Algo que muitos daqueles ditos desigrejados se recusam a se submeter e acreditar nesse estabelecimento, nessa ordenança do próprio Deus, nesse quadro que foi composto pelo próprio Deus, de estabelecer uma liderança. Aqui, nesse texto, nós vamos ver que Deus estabelece, ordena a Moisés que sejam separados alguns homens para guiarem o povo, também juntamente com Moisés, para que o peso que estava sobre os ombros de Moisés, eles pudessem ser aliviados de alguma forma. E é isso que nós vamos ver posteriormente, ao longo de toda a caminhada do povo de Deus, a liderança de anciões sendo estabelecida sobre o povo do Senhor. Ali na igreja do Antigo Testamento nós vamos ver que eram os anciões, possivelmente são aqueles mesmos lá de Êxodo 24. Essa liderança de anciões, que mais adiante no Novo Testamento vão ser vistos como presbíteros, era também já visto lá no Novo Testamento, dos Evangelhos, identificado como sinédrio, e que é mencionado lá nos Evangelhos. E assim, desde as épocas mais remotas, o povo do Senhor foi liderado por anciões, foi liderado por homens ordenados pelo Senhor para cuidar das igrejas locais. Nós vamos ver lá no Novo Testamento que em vários textos, lá em Atos 20, lá em Timóteo capítulo 4, em Tito também, capítulo 1, versículo 5, Tiago, Pedro, em diversos lugares das Sagradas Escrituras, nós vamos ver presbíteros sendo estabelecidos na igreja, pastores sendo estabelecidos para o cuidado do rebanho do Senhor. E muitas pessoas, nesses últimos dias, continuam a se rebelar contra lideranças estabelecidas na própria palavra do Senhor, continuam a rejeitar autoridades, continuam a rejeitar o pastoreio que é estabelecido pelo próprio Deus. E isso não é algo bom. Isso não é algo bom. É necessário que compreendamos que a liderança da igreja foi estabelecida, esses princípios de pastor, de presbítero, esse ministério foi estabelecido pelo Senhor para o cuidado do rebanho do Senhor. Então, nós estamos vendo sobre o perigo dos desejos pecaminosos. O primeiro deles é que que trazem a ira de Deus sobre nós. O segundo é que causam prejuízo à liderança da igreja. Muitos conselhos de igreja, muitos presbíteros têm estado extremamente com fardos pesados em seus ombros por conta de falsos irmãos no meio da igreja. A terceira coisa que nós observamos nesse texto, que esses desejos pecaminosos, eles ocasionam a morte. É o que nós vemos lá no final, a partir do versículo 31. O Senhor, Ele atende às murmurações do povo. O Senhor, Ele providencia que cheguem até eles. O Senhor, nós vamos ver aqui nesse texto, que o Senhor faz com que um vento sopre e tragam cordonizes do mar e espalhe sobre o arraial. E nós vamos ver aqui no texto que é dito que se espalhou pelo arraial quase caminho de um dia.
ao seu redor cerca de 2 côvados sobre a terra. Então veja, é carne demais. O povo estava reclamando do maná, o povo estava insatisfeito, o povo estava murmurando, reclamando de Deus. Então Deus diz: olha, eu vou dar o que vocês estão querendo, vocês não querem carne? Eu vou dar carne a vocês. E vem uma quantidade tão grande de carne, que eles, de aves para eles se alimentarem, que eles teriam passar um dia inteiro andando e vendo carne por todo lado. Então é muita coisa que é colocada ali diante deles. O Senhor atende a reclamação do povo, mas nós nos lembramos que quando Deus quer de fato julgar as pessoas, Ele permite que Ele os lança à sua própria sorte e permite que as coisas aconteçam do jeito delas. É o que nós vamos ver lá em Romanos. Se você puder abrir a sua Bíblia, em Romanos, capítulo de número 1, nós vamos ver que Deus, o que é que Deus faz muitas vezes? Romanos, capítulo de número 1, versículos 24, 26 e 28. Veja o que é que acontece. Muitas vezes, em alguns momentos, Deus lança as pessoas à sua própria sorte. É dito o seguinte nesse texto: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. No versículo 26, por causa disso os entregou Deus às paixões infames. No versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, porquanto não deram graças a Deus, nem lhe deram glória. O Senhor os entregou às suas próprias paixões. O Senhor os entregou aos desejos do seu coração, a satisfação dos próprios desejos deles foi aquilo mesmo que lhes causou a ruína e a morte na vida deles. É o que nós vamos ver. Que o povo levantou-se naquele dia, e à noite, o outro dia, recolheu codornizes. O que menos colheu teve 10 homens. Isso chega a aproximadamente 2.200 quilos de carne, que cada pessoa recolheu. Então veja, é muita coisa que eles recolheram. E as estenderam para si ao redor do arraial. Então veja agora, estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando acendeu a ira do Senhor contra o povo. É a terceira vez que nós vamos ver aqui que acende-se a ira do Senhor contra eles. Nós vemos lá no versículo 1, vemos depois no versículo 10, e agora mais uma vez no versículo 33, a carne ainda estava entre os seus dentes, quando a ira do Senhor se acendeu mais uma vez, e aquele lugar foi chamado, nós vamos ver aqui, e feriu, é dito que o Senhor feriu com praga muito grande o povo naquele momento, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve desejo das comidas dos egípcios. Ali foram enterrados o povo que teve desejo de comer as comidas do Egito, que teve saudade do cativeiro a qual eles estavam, da opressão a qual eles estavam, do inimigo. Eles tiveram desejo das comidas do Egito. E aquele lugar se chamou Quibrote Atavá, que quer dizer sepulcro dos desejos. Então observe, há caminhos que ao homem parecem ser bons, como diz a palavra do Senhor, mas no final são caminhos de morte. No final são caminhos que conduzem à destruição. Há desejos no coração dos homens que parecem serem bons, que parecem serem justos, que parecem ser coerentes. Veja, muitas vezes as pessoas dizem: porque eu recebo esse salário, porque eu estou nesse trabalho, ou porque eu ainda não me casei, ou porque eu tenho estado nessa condição há tantos anos e há tanto tempo.
Muitas vezes esses desejos são desejos que levarão muitas vezes as pessoas à destruição, levarão as pessoas à morte, levarão as pessoas a se destruírem com suas próprias mãos, levarão ao desagrado de Deus, e Deus os entregará à sua própria sorte. Quantos que, na ânsia por melhores condições de vida, o desejo pelo dinheiro, não terminam que roubando, e terminam presos, e a família é afetada com isso e é destruída. Assim também quantos que nutrem no seu coração desejo desenfreado pelo sexo, e no final terminam que as suas vidas são destruídas por seguirem os desejos do seu coração, desejos pecaminosos, desejos que de fato conduzirão à morte. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Nós devemos ter cuidado com o nosso coração. Nós devemos ter cuidado do nosso coração. A palavra do Senhor nos diz que do coração procedem as fontes da vida. Nós devemos ter cuidado com aquilo que está no interior do nosso coração. Nós precisamos analisar os nossos desejos. Muitas vezes alguém pode dizer, mas é algo tão simples, algo tão pequeno, por que eu não posso ter mais do que eu tenho? Por que eu não posso saciar a minha vontade? Por que eu não posso fazer sexo mesmo ainda não estando no casamento? Porque eu não posso saciar os desejos da minha alma? Porque eu não posso ter tantas mais outras coisas? Meus irmãos, veja como tudo isso é muito sutil. E é justamente aqui, é na necessidade que a tentação entra. É na necessidade que Satanás começa a sussurrar nos ouvidos dos crentes o seu engano. Assim como quando tentou o Senhor Jesus na tentação do deserto. Ele chega para Jesus ali naquele momento de necessidade. O Senhor Jesus já estava 40 dias e 40 noites jejuando. E ele diz, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Veja a sutileza do engano. Veja como Satanás é ardiloso, astuto. Ele diz, não apenas isso, mas ele também diz, atira-te daqui para baixo. E ainda diz mais, te darei toda a glória deste mundo, se prostrados me adorares. Então o Senhor diz, aparta-te, Satanás, porque tão somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. Antes disso havia dito, nem só de pão viverá o homem. Depois havia dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas veja como Satanás, ele é astuto. Ele aproveita-se da necessidade para dar ocasião ao pecado. Talvez você esteja passando por essa tensão nesse momento, essa crise no seu coração, de desejos que estejam brotando, as paixões da mocidade, estejam começando a tomar conta da sua mente, da sua alma, do seu coração. E Satanás esteja começando a incutir pensamentos perversos no seu coração, dizendo, vai, porque tu és jovem. Faz isso, porque é justo o que tu vai fazer. Quando na realidade, você será conduzido para um caminho de morte. Tenha muito cuidado com isso. Tenha muito cuidado com isso. O que Deus nos tem dado, nas circunstâncias às quais nós estamos, mesmo que seja contadinho, mas é nisso que nós precisamos nos satisfazer e dar graças a Deus por isso. Mantenha-se firme no Senhor, mantenha-se abnegado, mantenha-se com o coração firme. Não se dê à inclinação da carne, porque a inclinação da carne é inimizade contra o Senhor. Mas a inclinação do Espírito é vida. Incline-se para as coisas de Deus. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga a Jesus. Siga a Jesus. Esse é o preço do discipulado. Muitas e muitas vezes nós vamos ter
que negar aos nossos desejos, negar as nossas vontades e nos satisfazermos com aquilo que o Senhor tem nos dado. Como jovem, eu lembro-me de uma vez, acho que talvez tenha sido por volta dos 18 anos, 17 anos. Certa vez eu chorei muito, e fiquei angustiado quando eu me deparei com essas verdades do Evangelho, de que a minha vontade não deve ser feita, mas que a vontade do Senhor é que deve ser feita. Com a verdade de que eu não posso fazer o que eu quero, com a verdade de que eu não posso fazer aquilo que me dá na telha, mas que eu preciso fazer aquilo que está em conformidade com a vontade do Senhor. Foi um momento de tensão, foi um momento de crise, foi um momento de luta interior, de batalha espiritual na alma e no coração. Mas então eu aprendi que a melhor coisa a ser feita é viver para a glória de Deus, é fazer a vontade do Senhor. E isso não apenas de um modo conceitual, não apenas de um modo intelectual, mas na prática, experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Esta é a melhor coisa que Deus tem para mim e para a sua vida. E aquilo no qual nós sentiremos prazer, nós sentiremos alegria, nós sentiremos o deleite na nossa alma. Pois foi para isso que fomos criados, para a glória de Deus, para o louvor do Senhor. E não existe nada mais que nos possa trazer alegria e satisfação à nossa alma do que ver a vontade do Senhor realizada nas nossas vidas. É por isso que o Senhor Jesus disse que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não vim fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Esta é a minha comida, é isso que o Senhor Jesus diz. E esse deve ser também o nosso deleite, o nosso maior prazer, a nossa maior alegria. Servir ao Senhor com alegria. Mesmo que diariamente tenhamos que cortar um braço, mesmo que diariamente tenhamos que arrancar um olho e lançar para fora, mesmo que diariamente tenhamos que sentir dores na nossa alma, no final a melhor coisa a ser feita é fazer a vontade de Deus. Um testemunho memorável nesse sentido é o da missionária Ellen Berhane, uma cantora cristã eritreia que ficou por 2 anos presa em containers ali na Eritreia, unicamente por conta da sua fé. Essa mulher ela foi cruelmente torturada, foi cruelmente espancada, foi cruelmente dilacerada por aqueles que haviam lhe prendido. Mas então essa mulher ela volta para o container depois de ter sido espancada. E lá naquele container ela disse que começou a sentir uma paz inexplicável, uma paz sobrenatural. E ela começa a rir naquele container, depois de ter levado uma grande surra, de estar toda roxa, de ter apanhado bastante. Ela começa a rir e começa a expressar uma alegria. E os companheiros de cela dela não entendem. E perguntam: por que é que você está desse jeito? Por que você está rindo? A gente não está entendendo nada. Por que você está dessa forma? Ela disse que não... A resposta que ela dera é que ela não sabia explicar, só sabia dizer que havia uma paz muito grande dentro do coração dela. Esse é o contentamento, esse é o prazer daqueles que perseveram em servir ao Senhor com alegria, daqueles que negam-se a si mesmo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ela bem poderia ter negado a sua fé e nada disso teria acontecido. Ela não estaria naquele contenda, ela não teria apanhado tanto. Mas ela persevera na sua fé. E este é o seu contentamento, esta é a sua alegria, esta é a sua felicidade. E uma paz que excede todo entendimento toma o coração daquela irmã. É isso que acontece no coração do crente, quando nós nos negamos a nós mesmos. O mundo não entende, o incrédulo não entende. Mas eu e você, que caminha pela fé, nós entenderemos isso na prática. E saberemos que a melhor coisa a fazer é fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Nós refletimos nesse dia sobre o seguinte tema: o perigo dos desejos pecaminosos.
Nós vimos que são perigos que atraem sobre nós a ira de Deus, são perigos que prejudicam a liderança da igreja. E por fim vimos que são perigos que trazem morte, Nós começamos a dizer que, assim como o desejo, que a curiosidade do gato, a curiosidade matou o gato, existem muitos outros desejos que têm matado muitas pessoas por aí. Nessa noite eu gostaria de convidar você à reflexão. Qual tem sido o desejo que tem arruinado a sua vida? Qual tem sido o desejo que tem dilacerado a sua família? Qual tem sido o desejo pecaminoso que tem feito com que pessoas que estão ao seu redor sejam machucadas? Reflita acerca disso. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se desses desejos maléficos, malignos, terríveis, que têm tomado conta da sua alma. A palavra do Senhor nos faz um convite. Aliás, ela sempre nos convida dizendo, nos conclamando ao arrependimento. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão mais brancos do que a alva lã. A palavra do Senhor nos diz, deixe o ímpio o seu caminho, os seus maus pensamentos e converta-se ao Senhor. Eu desafio você nessa noite, eu conclamo você que está nos ouvindo a arrepender-se dos seus pecados. Eu conclamo você nessa noite a arrancar do mais interior da sua alma o ídolo que tem tomado conta do seu coração, a ponto de fazer com que você não tenha contentamento, a ponto de fazer com que você não tenha alegria em nada, mesmo tendo tantas coisas. Eu tenho absoluta certeza que Deus tem lhe dado muitas coisas, mas você não tem visto por conta do ídolo do seu coração, da insatisfação da sua alma, desse desejo desenfreado que tem tomado conta do seu coração, a ponto de você, a única coisa que você faz é murmurar. Arrependa-se dos seus pecados, converta-se ao Senhor, para que a ira do Senhor não seja derramada contra você. Isso não é uma brincadeira. Isso que eu estou falando para você não é um teatro, não é uma fantasia, é uma realidade. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se do ídolo do seu coração, da insatisfação, da murmuração. Ou certamente a ira do Senhor se levantará contra você. A indignação do Senhor se acenderá contra você. E talvez você seja levado à sepultura, como aqueles que aqui foram levados aos túmulos do desejo. Que você não seja essa pessoa, que seja sepultado no túmulo dos desejos pecaminosos, dos desejos desenfreados, mas que seja alguém que faça diferente do que aquele povo fez aqui nesse momento. Nós dizemos no início que o objetivo desse texto, que foi escrito nas Sagradas Escrituras, é para que aqueles erros que foram cometidos no passado não sejam repetidos na minha e na sua vida. Que esses erros de fato não venham se repetir. E se eles estão acontecendo, que venhamos nos arrepender e dizer, Senhor, de fato, eu tenho andado tão insatisfeito, tenho reclamado tanto. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Ore comigo nesse momento. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Certamente, Senhor, essa palavra penetrou no nosso coração, pois não há, Senhor, um homem só sequer que esteja livre de inclinações pecaminosas, de desejos desenfreados. Ó Senhor, nós clamamos ao Senhor pelas misericórdias do Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, para que o Senhor nos limpe da nossa iniquidade,
para que o Senhor arranque do nosso coração todo ídolo que, ó Senhor Deus, se levanta contra o Senhor em murmuração, em insatisfação. Ó Senhor, que em nome de Jesus possamos achar graça diante do Senhor e possamos ser vivificados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito que em nós habita. Que sejamos inclinados, Senhor Deus, para as coisas do Espírito. Que sejamos inclinados a viver uma vida de gratidão ao Senhor. Que sejamos, ó Pai, dados a um viver constante de alegria no Senhor. Agradecendo ao Senhor por aquilo que o Senhor tem nos dado na nossa vida. Agradecendo pela nossa esposa. Agradecendo pelo o nosso esposo que o Senhor tem dado às mulheres da nossa igreja. E a tantas que estão nos ouvindo nesse momento. Ó Pai, agradecendo pelos pais que o Senhor tem nos dado. Ó Senhor, há tantos filhos ingratos. Tantos filhos insatisfeitos. Tantos filhos que reclamam dos seus pais. Talvez porque o pai não deu aquele videogame. Ou talvez porque o pai não deu uma moto. Ou alguma coisa do tipo. Ó Senhor, perdoa os filhos que estão assim nesse momento. Para que eles se convertam a Ti. Ó Senhor, pesa a Tua mão sobre a consciência e o coração. Para que eles vejam que o modo como tem procedido, ó Senhor, é incoerente com a Tua palavra e que o Senhor não tem se agradado disso. Ó Senhor, conduz-nos ao arrependimento verdadeiro. Ó Senhor, que sejamos conduzidos a um arrependimento que não apenas, ó Pai, sejamos movidos a Ele pelo medo, ó Senhor Deus, de sermos alvo da Tua ira, mas que ao mesmo tempo esse arrependimento tenha uma repugnância, tenha nojo das práticas pecaminosas, dos desejos pecaminosos, que venhamos sentir vergonha, Senhor, nesse momento, e durante toda a nossa vida, por conta dos desejos maléficos do nosso coração, que venhamos ficar de fato, como diz a Tua palavra, a nós nos cabe o corar de vergonha. Ó Senhor, que como maridos, muitos de nós venhamos nos sentir envergonhados, por não tratarmos bem as nossas esposas, por conta do nosso egoísmo, assim também as esposas em relação aos seus maridos, que muitas vezes vivem insatisfeitas por N motivos. Ó Senhor, faz-nos ter contentamento e sermos gratos ao Senhor e vermos toda a sorte de bênçãos espirituais, imateriais e familiares que o Senhor tem nos dado. É o que nós rogamos, ó Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez ainda, antes da conclusão. Nós vamos meio que improvisar aqui nesse momento, mas nós vamos conseguir em nome de Jesus. Se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, eu abriria as janelas dos céus e lhes daria o trigo mais fino. Se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, como é o puro da rocha, o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei
palavra do Senhor é fiel. Nós cantamos em resposta àquilo que o Senhor nos falou na Tua palavra. Nós cremos que a Tua palavra é verdadeira. Ó Senhor, que venhamos colocar em prática a Tua palavra, que ela não fique apenas nesse momento, mas que se reflita durante a semana, nas nossas obras, nas nossas atitudes, no modo como nós procedemos. Que venhamos a andar em conformidade com a Tua palavra, que venhamos guardá-la no nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Ó Senhor Deus, e certamente, se assim procedermos, o Senhor nos conduzirá na Tua paz, na bênção do Senhor. Ó Senhor, nós rogamos ao Senhor as misericórdias do Senhor mais uma vez, sobre a cidade de Gravatá, Pai, que o Senhor proteja as famílias dessa pandemia que se instala, ó Senhor Deus, o nosso país, e que ao mesmo tempo, ó Pai, o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia das famílias, que o Senhor, ó Pai, se compadeça de nós, e que nos comova, Senhor Deus, a um arrependimento verdadeiro, genuíno, que a nação brasileira, a cidade de Gravatá também, ó Pai, todos os cidadãos desse Brasil afora, possam, ó Pai, se voltar para o Senhor, crendo que no Senhor, ó Pai, está o perdão, está a misericórdia, está a providência de tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida, porque tudo vem do Senhor, e ao Senhor nós damos graças nesse momento, ó Pai, por esse momento de adoração, de culto ao Senhor, e nos abençoa, Pai, como igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a sua vida. Nós agradecemos por você que esteve conosco durante todo esse tempo, que compartilhou essa live, que curtiu, que comentou. Que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre você, sobre a sua família. Não apenas você que é crente em Cristo Jesus, mas você também que ainda não tomou um posicionamento de se chamar pelo nome do Senhor. Que Deus tenha misericórdia e te abençoe. E que te conceda graça e que conduza todos os seus caminhos e que lhe faça conhecer a Jesus, aquele que, por meio dele, nós temos paz com Deus e por meio do qual nós somos conduzidos à vida eterna. Que Deus te abençoe e nos conceda oportunidades cada vez mais de servirmos a Ele com alegria, em nome de Jesus. Um abraço a todos.